Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Dentro da nossa Lectio Divina, dentro dessa proposta, né, de devocional, de tempo aqui de qualidade com o Senhor, né? E hoje a gente vai para o Salmo 18. E eu creio que vai ser realmente um dia especial, porque esse salmo ele é um pouco mais robusto do que os 17 salmos que a gente viu até aqui, né? É um canto que o salmista Davi coloca. Eu imagino que pelo tema, né, do salmo aqui que fala que Davi ele canta, ele entoa esse cântico ao Senhor no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul, né? Então eu acredito que é um salmo de redenção, né? De vitória, de triunfo realmente, e a gente vai realmente poder mergulhar um pouco mais fundo aqui no que o salmista vai falar depois de 17 salmos em que ele está buscando ao Senhor, né? Por livramento, por libertação, por realmente que Deus tirasse ele dessa angústia da perseguição, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, a leitura vai ser um pouquinho mais extensa hoje, né? E eu queria que você, então, tivesse aí paciência, tranquilidade, que você possa assistir talvez esse vídeo em partes, né? Não tenha pressa em assistir ou pular, ou fazer com pressa mesmo, né? Essa não tem outra palavra. Pare um tempo aí para fazer e que esse tempo seja de qualidade, né? E com certeza o Senhor realmente vai trazer sabedoria e discernimento ao teu coração. Vamos lá? Salmo 18 diz assim: Eu te amo, Senhor, tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram. Torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes. Agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca, fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa de minha inocência, me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostra fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostra astuto. Livras os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantém acesa minha lâmpada.
O Senhor, meu Deus, ilumina minha escuridão. Com tua força, posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste os meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu o moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal, sujeita as nações ao meu redor e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes, para sempre. Vamos ler novamente? Texto lindíssimo, maravilhoso. Um salmo realmente precioso para nós hoje. O texto diz novamente assim, Salmo 18, versículo 1 em diante. Eu te amo, Senhor, tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro ao meu Deus. E de seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes. Agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca, fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus, estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por causa de minha justiça.
Por causa de minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu a minha inocência. Aos fiéis te mostra fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livras os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantens acesa minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina minha escuridão. Com tua força, posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta. Teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvado seja minha rocha. Exaltado seja o Deus de minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance dos meus inimigos. De homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Vamos ler mais uma vez? Realmente vale a pena a gente ir ouvindo esse texto, né? E ele já vai sendo internalizado, nosso coração já vai sendo moldado, né, nesse momento por essa palavra tão poderosa. O texto diz assim, Salmo 18 novamente. Eu te amo, Senhor, tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas
e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus, estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa de minha inocência, me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu a minha inocência. Aos fiéis te mostra fiel, e aos íntegros mostra integridade. Aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostra astuto. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina a minha escuridão. Com tua força, posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri, até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste os meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora, como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvado seja minha rocha. Exaltado seja o Deus de minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal. Sujeita as nações ao meu redor e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance dos meus inimigos. De homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Temos um salmo extremamente belo em sua poesia, em sua melodia, né? Porque a gente vai lendo e já imaginando como foi maravilhoso cantar isso, né? Adorar a Deus, engrandecendo a Ele pelos feitos que Ele tem feito, né? Davi é muito grato ao Senhor por todo o livramento, por toda a vitória que lhe é dada. E como eu disse para vocês, essa tipologia de Davi com Cristo, ela é vista em todo o livro de Salmos. A gente vai ver isso praticamente em todos os Salmos. A gente percebe esse paralelo, né, de quem era Davi como aquele que Deus ungiu para ser rei sobre o seu povo Israel, como o Senhor coloca realmente armas poderosas na mão de Davi, e não só armas físicas, mas armas espirituais, principalmente, como o Salmo está dizendo, e ao mesmo tempo como ele reflete no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua forma de agir, de buscar direção
de Deus a respeito dessa tipologia de Cristo, né? Do próprio Cristo sendo mostrado, né? Sendo realmente colocado na vista de Israel, como seria então esse processo de redenção, essa remissão do tempo, né? Isso é maravilhoso a gente ver dentro da vida de Davi, né? Do tempo em que Davi viveu e como ele foi esse exemplo para nós, de crermos no Senhor, de manifestarmos fé mesmo diante das adversidades. E ele já começa dizendo do seu grande amor, né? Eu te amo, Senhor, tu és minha força. Colocar em Deus essa confiança de que os nossos braços, eles são arregimentados por armas espirituais, por uma força sobrenatural, é muito poderoso. Por quê? Porque quando nós entendemos que a nossa verdadeira luta, ela não é contra homens, contra pessoas ao nosso redor, mas muito mais contra essas dominações, contra esses reinos espirituais, né, que são chamados dentro da palavra de Deus de principados e potestades, dominadores do ar, né, nas regiões celestiais. Então a gente começa a lutar as nossas guerras diferente, né? Existe um louvor até muito recente a respeito disso, né? Assim que eu luto as minhas guerras. Como é que nós temos lutado as nossas guerras? Nós temos lutado as nossas guerras com armas extremamente humanas, realmente tentando matar fisicamente pessoas que se levantam contra nós. Nós temos usado a nossa boca, né, os nossos lábios para maldizer pessoas ao nosso redor. Nós temos usado as redes sociais para atacar adversários, sejam eles em que áreas forem, né? Adversários políticos, adversários de ideias, adversários de conceitos, de ideologias. Do que é que nós temos? Com quais armas nós temos lutado, né? O que você usa no seu dia a dia como arma para lutar contra os seus adversários? E quem são os seus adversários? Os seus adversários são realmente pessoas com nome, com partidos, com ideologias, com rostos. São esses os seus inimigos? Se esses são os seus verdadeiros inimigos, então, infelizmente, você vai continuar lutando vez após vez e outros inimigos vão se levantar. Agora, se nós compreendermos que as nossas lutas, as nossas batalhas, elas têm um outro nível, que não é esse nível simplesmente terreno, então a gente vai começar a realmente lutar guerras de maneira diferente, né? Usando as armas que Davi usou nessa guerra que ele travou da vida dele, usando as armas que ele diz que o Senhor colocou nas suas mãos nesse salmo, e então ele vai ver a verdadeira vitória acontecendo, porque se essas armas são espirituais, então nós não temos nem que lutar, porque quem luta com armas espirituais são seres espirituais. Nós não conseguimos operar essas armas espirituais. Essas armas espirituais, elas não cabem na nossa mão humana. Essas armas espirituais, elas não servem para agir no nosso dia a dia de acordo com a nossa vontade, né, contra as pessoas. Então, se nós compreendermos esse nível de batalha, de lutas, nós vamos compreender todo o Antigo Testamento, nós vamos entender, inclusive, os nossos dias, e nós vamos entender perfeitamente o livro de Apocalipse, a escatologia, né? Então, hoje a gente compreende esse nível de batalha que a Bíblia vai descrevendo para nós, e quem são esses verdadeiros adversários, como eles agem, como eles usam, né, pessoas para nos atacar, e nós então acharmos que as nossas lutas são contra pessoas, ou a gente vai no alvo certo, ou a gente vai estar sempre se frustrando. Davi tinha um amor intenso pelo Senhor, porque ele sabia de onde vinha a sua força, né? O braço de Davi só era forte porque existia um Deus que agia em seu favor, e quando ele levantava o braço dele com armas aparentemente físicas, às vezes ele nem precisava lutar. Quantas batalhas a gente viu que Israel foi para a batalha, mas não levantou uma só espada, e Deus deu a vitória contra exércitos de milhares, né?
Então, a gente começa a olhar com um olhar um pouquinho diferente para esses tipos de batalhas, né? Graças a Deus por isso. O texto vai dizer também assim: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem eu encontro proteção. Davi vai fazer diversas declarações como essa durante esse salmo, mostrando o lugar dele, né? De proteção, de refúgio. Existe um Senhor sobre a sua vida que tem escudos, que tem fortalezas, que tem um lugar de refúgio, que se coloca como esse lugar. E esse Deus, esse Senhor, a gente tem visto durante esses 18 salmos que a gente tem lido, né? Davi tem buscado esse refúgio, essa fortaleza, a partir do momento que ele é declarado como perseguido, né? Então, quando a gente entende esse lugar também de proteção, a gente vai para o lugar certo, para o refúgio certo, né? Israel tinha cidades refúgio, que eram chamadas, né? Então, em todo o território de Israel, Deus separa algumas cidades que são chamadas as cidades de refúgio. E essas cidades de refúgio são lugares onde a pessoa que entrava ali, ela tinha uma proteção quase que instantânea, né? Sobre qualquer perseguição, sobre qualquer inimigo que estivesse contra ela. Ela era guardada porque existia realmente uma ordem, uma lei dada pelo Senhor a respeito daquela cidade refúgio, né? E isso é maravilhoso. Então, quando a gente encontra esse refúgio no Senhor, quando a gente encontra esse refúgio no nosso Deus, quando a gente sabe para onde a gente tem que ir, quando a batalha ela aumenta, quando o inimigo ele se coloca de pé diante de nós, existe um lugar que traz proteção para nós. A gente tem falado um pouquinho sobre isso. E ele diz assim: clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro ao meu Deus, e de seu santuário ele me ouviu, e meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu, tremeram os fundamentos dos montes e agitaram-se por causa de sua ira. Gente, Davi ele tem uma convicção tão grande a respeito de quando ele orava, quando ele clamava, de como Deus estava sempre pronto a responder ao seu clamor, à sua petição, né? Por quê? Por causa dessa questão da paternidade que a gente falou, né? Não há um só pai, uma mãe sequer, que diante da aflição de um filho, do pedido de socorro de um filho, que não se compadeça, né? Que não corra para socorrer. E Davi, então, ele fala sobre isso, e a demonstração dele do socorro de Deus é algo tão grandioso que nem passa pela nossa mente, né? Ver essa visão ou ter essa expectativa de um Deus que se levanta do seu trono para nos socorrer, para nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Ele vai falar sobre estender as mãos, sobre o sopro das narinas de Deus nesse salmo, né? Como ele vai mostrando a grandiosidade do socorro, do livramento de Deus sobre a vida dele. O quão grandioso é o socorro e o livramento que Deus tem para Israel como nação, como povo eleito. E quão grandioso e poderoso é o livramento que o Senhor tem para todos os justos da terra. Então isso vai crescendo. Eu gosto muito de ler os textos bíblicos também com essa visão de crescimento. Então Deus primeiro livra um homem, Davi, mas depois ele também livra Israel, um povo, uma nação, mas ele também livra toda a terra com a sua redenção final através do juízo final, através da volta de Jesus, né? Então, isso é progressivo. Isso vai acontecendo de forma progressiva, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, Deus se mostra primeiro aquele que nos guarda e nos livra de forma particular. Então, eu e você podemos ter total confiança de que existe um lugar de refúgio, de fortaleza para nós individualmente. E esse deve ser o nosso clamor. Senhor, livra-me do mal. Senhor, livra-me das ciladas do maligno. Senhor, livra a minha vida
de pecar contra o Senhor. Senhor, livra-me dos meus inimigos pessoais. Mas existe uma outra oração, um outro clamor que parte para a nação, que parte para para o meu povo, para aqueles que estão junto comigo nessa terra. Então, isso fala de nação. Então, parte da nossa oração sobre a nação brasileira, nós aqui brasileiros, né? E você aí onde estiver vendo esse vídeo, se você está em outra nação, parte para essa salvação, para esse cuidado de Deus sobre a tua nação. E em terceiro lugar, fala assim desse tempo final de redenção total, de redenção de toda a terra. O globo terrestre será também guardado e liberto dos seus inimigos, e nós teremos paz eternamente com ele. Então Davi tem essa noção e ele vai falando que o único a ser digno de louvor é o Senhor, porque ele tem livrado ele dos seus inimigos. Aí ele vai falando quais são esses inimigos. Ele vai dando nome para esses inimigos. Ele fala da morte que tem cercado, essas destruições, né, as torrentes de destruição que caíram sobre ele, a sepultura que envolve, né, ele com os seus laços, a morte que põe sempre uma armadilha diante dele. Então, percebam que os grandes inimigos da nossa alma são justamente a destruição, a morte eterna, né? O caminho de destruição, onde não haverá mais vida com o Senhor, onde não haverá ressurreição. Mas nós não queremos e não conhecemos esse caminho que não tem volta, porque nós conhecemos aquele que nos livra desse lugar de perdição, desse lugar de morte eterna, né? Então, Davi mostra quem são seus verdadeiros inimigos, perdão, e vai dando nomes, né? A morte, a sepultura, a destruição, a morte eterna, o lugar de afastamento de Deus, o lugar onde Deus não está, o lugar onde Deus não habita, né? Então, Davi teme que esse lugar seja o seu lugar de morada eterna, mas ele sabe que há um Senhor que está pronto a livrá-lo. E por isso ele diz: em minha aflição eu clamei ao Senhor. Quando esse lugar de morte estava diante de mim, quando esses laços são colocados diante de mim, quando a morte põe armadilhas diante de mim, quando eu estou diante dessas situações, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos socorro para Ele, e Ele ouve do seu santuário. Gente, como Davi usa essa linguagem, né, de um lugar de santuário mesmo, de morada de Deus. Santuário fala desse lugar da habitação daquele que é santo. Então ele vai falar que o clamor dele chega até esse lugar mais alto, nos altos céus, no santuário de Deus, na morada do Altíssimo, né? No lugar onde Deus habita, onde Deus está sentado, governando toda a terra, toda a criação. E ele diz: é desse lugar que ele ouve o meu clamor, é desse lugar que Deus está se levantando. Os seus ouvidos foram atingidos pelo meu clamor. Quando a gente clama, o clamor fala desse grito de socorro, né? O clamor geralmente tem essa conotação de grito de socorro. E aí há sempre uma manifestação da glória, do poder de Deus quando o clamor chega. Gente, imagina o Filho de Deus clamando por socorro, por auxílio diante dos seus adversários. Aqui, para mim, a visão mais clara não é a visão de Davi. Para mim, a visão mais clara nesse momento é do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, clamando ao Pai que socorra ele desse lugar de morte, desse lugar de destruição, dessa sepultura que está aberta para ele, querendo tragá-lo, a morte tentando tragar Jesus, para que ele não viesse a ressuscitar, para que ele não viesse a ter o poder da ressurreição. Porque se houvesse algum pecado em Jesus, não havia possibilidade da ressurreição acontecer. Então, a terra se abalou, ele diz, estremeceu, tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa da sua ira. Quando Deus se levanta do seu trono para pôr um fim, né, à ação dos adversários contra os seus filhos, é isso que acontece, tudo estremece. A voz do Senhor, ele vai falar, né, versículo 13,
O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. A partir do versículo 8 em diante, até o versículo 15, ou até um pouquinho mais, a gente vai ver agora aqui, ele vai falar sobre esse levantar de Deus, né? Para com o seu clamor, para com a sua aflição. Então, diante dessa tamanha perseguição e possível laços de morte, Deus se levanta, ouve o clamor de Davi, ouve o clamor do filho, e ele se levanta, então, em favor. E a terra estremece, a terra abala, né? Imagina os passos de Deus em nossa direção, imagine a voz do Senhor quando fala, dando direção, dando ordem, né? Haja luz, e a luz ela é feita, ela é criada, ela é manifesta. A voz do Senhor produz vida, a voz do Senhor produz justiça, a voz do Senhor produz organização ao caos. Tudo aquilo que está fora do lugar, quando Deus fala, a sua voz ressoa sobre a humanidade, sobre a sua criação, e tudo aquilo se torna real. Davi diz: das suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor, brasas vivas. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras. Gente, isso fala de um Deus que sai do seu trono e vem para julgar a terra, vem para julgar os seus inimigos, vem para pôr ordem no caos, vem para livrar o filho, vem para livrar a sua nação, vem para livrar os seus justos, né? Então, aqui no texto, entre o versículo 8 e o versículo 15, 16 ali, ou até um pouquinho mais, a gente vai ver o Deus que se põe de pé no seu trono, e não só se põe de pé no seu trono, ele desce. Ele rasga os céus e desce. Tem um outro salmo que vai falar sobre isso também. Isaías também fala sobre esse Deus que rasga os céus e desce. É maravilhoso, né? Quando Deus ele decide tomar as rédeas da situação e por fim a ação maligna dos seus inimigos, né, contra nós, contra a humanidade, contra o filho, e por fim a tudo isso. E Davi está vendo isso nesse momento, amados. Davi está vendo a mão do Senhor agindo contra todos os seus inimigos naquele momento. Salmo 18 também me remete a essa grande vitória realmente sobre os inimigos naquele momento, sobre Saul, né, sobre aquelas pessoas que estavam se levantando contra ele, e me remete a esse momento de glória em que Davi realmente vai poder tomar o trono que é dele, que foi dado para ele como sucessão de Saul, né? Então é aquele momento onde a paz começa a reinar, onde Deus começa realmente por fim a essa ação de um rei injusto, a essa ação de perseguição contra o seu ungido, e o trono de Deus, o reino de Deus começa a ser estabelecido em Israel. Então, de novo, há um reino físico, Israel, nesse momento, com Davi, mas há um reino muito maior, o reino de Deus, que vai ser estabelecido de forma macro, de forma muito maior, com a volta de Jesus. Então, nós temos dois momentos aqui, né? Um momento físico, natural, humano, onde Davi, o filho de Jessé, está sim sendo justificado pelo Senhor, sendo socorrido pela mão do nosso Deus, vindo com vitória sobre os seus inimigos. Saul então é derrotado, morto, e Davi então começa a sua ascensão para o trono, começa a tomar o lugar que é dele, começa a glorificar a Deus pelo livramento, pela sua posição agora, sendo um rei sobre Israel. E Davi está louvando, Davi está vendo isso com seus próprios olhos. As pessoas ao redor de Davi também estão vendo essa grande obra do Senhor, né? Isso é o louvor de Davi nesse momento, esse é o cântico de Davi nesse momento, né? Ele vai dizer assim: atirou flechas, dispersou seus inimigos, lançou muitos raios
e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu, os alicerces da terra ficaram expostos. Gente, esse texto ele vai muito além, né, de uma simples declaração de Davi a respeito da sua vitória sobre Saul e seus inimigos. Davi vai relatando o episódio do Mar Vermelho, né, da própria travessia do povo de Israel na saída do Egito, de como Deus põe em terra firme um caminho largo diante deles para que eles atravessem e os seus inimigos sejam derrotados. Então, há um misto de passado, de glória do passado, há um misto de glória que está acontecendo diante de Davi ali, diante dos seus inimigos atuais, mas também existe essa mesma passagem, essa mesma ideia no Apocalipse com a volta de Jesus. Deus vai rasgar os céus. Aliás, o texto de Apocalipse fala que Deus enrola o céu como se fosse um tapete. Ele abre os céus diante de nós ali e ele vem, né? Com poder e grande glória, não mais como cordeiro, mas agora como leão. Então, essas formas de Deus ir nos mostrando o que vai ser, né? O que está sendo feito, mas o que também vai ser feito no final de todas as coisas, é a maneira que eu mais gosto de olhar para as Escrituras, porque é essa forma de ver a eternidade, de ver a grandiosidade de um Deus que está se movendo pelas eras, né, pelos séculos, para cumprir a sua palavra, que é maravilhoso. Então, a gente vê um Deus que está, sim, agindo numa época específica em Israel, contra os inimigos físicos de Davi, seu filho ungido, mas também está nos mostrando como é que ele vai agir quando o filho legítimo, Jesus, voltar, né? Como ele vai se levantar. E o texto vai continuar, como a gente já leu, né? Ele vai dizer assim, versículo 19: Ele me levou a um lugar seguro e me tirou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, obediência, lembra? Por causa de minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei do meu Deus para seguir o mal, cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. Gente, de verdade, Davi podia dizer isso com todas as letras? Nós podemos dizer isso com todas as letras? Que nós somos inculpáveis diante de Deus, se não for por causa da graça e da redenção de Jesus, se não for pelo sangue do Cordeiro nas nossas vidas, nós não somos inculpáveis diante de Deus. Pelo contrário, nós somos totalmente culpados diante de Deus, né? Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos traz justiça, nós somos justificados pelo Cristo, né, por Jesus. Então, quando Davi faz essa declaração, ele está falando como o próprio Messias, ele está falando, declarando essa inculpabilidade do Messias, de Jesus, não somente dele, lógico, ele está dizendo que ele, dentro daquela situação de perseguição, ele é inculpável, ele não tem culpa de nada, ele não fez nada para estar sendo perseguido, né? Ele só está obedecendo. Então, a obediência, a justiça, vai trazer sim perseguição contra a minha vida, né? Já falamos isso algumas vezes também. Quando nós decidimos obedecer fielmente ao Senhor, nós vamos atrair sobre nós muita perseguição. Muita perseguição de todos os lados. Seremos perseguidos, né? Vão tentar nos parar por causa da obediência, da declaração de vida que a gente tem feito. E aí ele vai dizer, versículo 24, o Senhor me recompensou por minha justiça, ele viu a minha inocência. E aí ele vai fazer esse paralelo no versículo 25, 26, 27. Ele vai dizer de que forma Deus costuma agir com aqueles que se mostram para ele de algumas maneiras. Então vamos lá, ele começa a dizer assim, aos fiéis te mostra fiel. Então, é de acordo com o meu comportamento que Deus vai vir em meu socorro. Então, se eu for fiel,
na minha maneira de agir, na minha maneira de me comportar, na obediência ao Senhor, aos seus mandamentos, aos seus decretos, como Davi está dizendo, aos fiéis, Deus vai se mostrar fiel. Como é que você quer que Deus se mostre para você? De que maneira você quer ter revelação de Deus para a tua vida? Se você quer ver um Deus fiel, você precisa primeiro se mostrar fiel. Então, aos fiéis, te mostras fiel. Aos íntegros, mostras integridade. Então, a maneira como Deus se revela para nós, a maneira como Deus vai agir conosco, é exatamente da maneira como nós temos plantado. As sementes que temos lançado em terra serão as nossas colheitas. Então, como é que eu quero colher algo poderoso da parte de Deus se a minha vida tem sido extremamente medíocre, fora dos princípios de Deus? Então, ele diz: aos puros te mostras puro. A forma como Deus vai manifestar sua glória para nós, vai se apresentar para nós, gente, é exatamente da mesma forma que nós temos nos comportado diante dele. Mas aos perversos te mostra astuto. Então, aquele que se diz, né, inteligente, Deus vai mostrar o que é ser inteligente. Aquele que se mostra perverso, Deus vai mostrar a astúcia dele, como é que ele age com os perversos, né? Livras os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Então, tá vendo que a humildade vai atrair para minha vida livramento, mas o orgulho vai trazer justamente humilhação. Então, é essa forma que Deus vai se apresentar para os filhos dele. Para os filhos de Deus, ele se apresenta com essa fidelidade, com esse livramento, mas para os filhos do diabo, ele vai se apresentar exatamente com as mesmas características desses filhos do diabo. Porque Deus vai se manifestar com justiça, com juízo, diante daqueles que se comportaram de acordo com a sua vontade, a sua forma de agir, né? Então, eu vejo nesse texto, onde Davi está escrevendo para nós assim: como é que você quer receber livramento de Deus se você não é misericordioso, se você não tem integridade na sua vida, se você não tem se mostrado puro diante de Deus, se você não tem se mostrado fiel? É impossível que Deus ouça o seu clamor e venha em seu socorro, trazendo livramento, trazendo fidelidade, trazendo proteção, trazendo integridade, trazendo santidade, se não é essa forma que você tem agido diante de Deus, né? Então, Davi faz esse paralelo para nós vermos como é que Deus age, né? Como é que Deus se compromete conosco da mesma maneira que nós nos comprometemos com ele. E ele pede: mantens acesa a minha lâmpada, o Senhor é meu Deus, ilumina a minha escuridão. Então, somente essa lâmpada, que é a própria palavra de Deus, é que vai trazer essa iluminação para a nossa vida, e nós não vamos perecer na escuridão, né? Não haverá escuridão diante de nós. Os nossos pés serão totalmente iluminados conforme a gente vai dando passos na nossa vida, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, né? Luz para o nosso caminho. Com tua força, eu posso atacar qualquer exército. Então, de novo, ele fala sobre a força que está no braço dele. Lá no versículo 1, ele vai falar que a força não é dele, mas é do Senhor. Então, por isso que ele pode atacar exércitos. Com meu Deus, eu posso saltar qualquer muralha. Então, não existe nenhum tipo de obstáculo, né? O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Não existe uma palavra sequer da parte de Deus que ela não se cumpra, amados. Isso de forma precisa, né? Tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito, ou aquilo que ele vai fazer na terra, ele vai cumprir, seja hoje, seja amanhã, seja daqui um ano, seja daqui um milênio. Ele vai cumprir, porque ele é Deus. Ele não pode mentir na sua essência, né? Em Deus não há engano, em Deus não há mentira. Ele pergunta então, né? Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Como é que eu posso duvidar se eu sei quem é o Senhor? Como é que eu posso duvidar se eu sei em quem eu posso me firmar, né? Davi está perguntando, fazendo um questionamento.
Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Ele é, né, esse lugar de segurança. Torna os meus pés ágeis como o da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Há um caminho perfeito diante de nós, né? Há uma agilidade em nós, há uma maneira de nos desvencilharmos, né, dos obstáculos que vão vindo na nossa frente, tem a ver com a habilidade que Deus nos dá, né? Para cada um, Deus vai dando habilidades próprias para as circunstâncias que vão vindo diante de nós. E treina as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Então, nós somos vitoriosos porque Ele é vitorioso. Nós somos louváveis porque Ele é louvável. Nós somos mais do que vencedores porque Ele é vencedor. Então, sempre tem Deus na frente, né? Tem Deus adiante de nós. Nunca tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, né? Ele é primeiro. É Ele que é tudo em todos, né? Então, sempre tem a ver com Ele. Ele está treinando, Ele está nos conduzindo, Ele está sendo a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Tudo tem a ver com Ele. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacile. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante dos meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste os meus inimigos diante de mim, puseste o pescoço deles sobre meus pés, destruí todos que me odiavam. A apresentação de Davi aqui diante dessa batalha que está acontecendo para ele, né, é algo poderoso demais, porque ele nem está fazendo nada e Deus já está fazendo tudo, né? É Deus quem vai ferir os seus inimigos, ele persegue e alcança mesmo esses inimigos tentando fugir, né, da batalha. As armas são tão fortes que é impossível que os inimigos vençam. O pescoço desses inimigos está debaixo dos pés de Davi. Jesus diz que a sua cruz, o seu sacrifício expôs de forma tão poderosa todo o principado e potestades, eles ficaram destruídos, derrotados diante da vitória da cruz, né? Então há uma vitória que Deus nos dá através dele mesmo, através do seu próprio sacrifício, do seu próprio filho, do seu próprio poder. É Deus quem faz todas as coisas, né? Davi tem ciência disso. Os seus inimigos, né, pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra, eu os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Gente, ele vai continuar falando sobre isso. Davi, quando ele vence os seus inimigos nesse primeiro estágio da sua vida, a perseguição foi tão feroz, né, que ele passa a fugir de Saul e de todos os inimigos durante anos. E essas batalhas realmente são muito terríveis para Davi nesse momento, mas ele vai se fortalecendo no Senhor, ele vai realmente se tornando esse homem forte espiritualmente e fisicamente, né? Com homens que ele vai treinando, ele mesmo vai treinando, vai colocando o seu corpo físico pronto para a batalha, né? Então isso fala de disciplinas ali que ele vai tendo no seu dia a dia, como treinar a batalha, se tornar forte, experimentar as tribulações da vida para que aquilo fortaleça, se tornar o homem que pensa muito bem sobre o que Deus diz, né? Então tudo isso vai nos treinando para a batalha. Isso não tem a ver somente com uma batalha física, como eu tenho falado desde o início. A gente precisa compreender que quando a Bíblia vai nos chamar para a batalha, existem níveis, existem lugares para que isso aconteça. E existem contextos, e nós precisamos ser treinados em Deus para esses níveis de batalha. Então, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes aqui, porque a gente precisa entender do que a Bíblia está falando. Quais são os fundamentos espirituais que a palavra de Deus está nos dando? Em que lugar Deus quer nos colocar para saber lutar?
né? Com quais armas nós temos lutado? E então, voltando, Davi vai ser vencedor nesse momento, ele vai começar a viver esse período de paz, de tranquilidade, e ele vai começar a ver que por causa desse tempo de perseguição de Saul e dos seus inimigos, agora que ele venceu, agora que ele está posto sobre o trono, ele tem uma glória, uma glória mesmo, né? Ele tem um reconhecimento do seu povo e das nações ao redor e de todas as nações que passam a ouvir falar sobre Davi, deles se dobrarem diante dele, né? Então, não somente agora Israel, o reino de Israel se coloca como servos de Davi, mas todas as nações ao redor se dobram diante desse rei que está se levantando com tanto poder, com tanta glória, com tanta sabedoria, com tanta majestade, com um Deus que tem se mostrado forte com ele, que as nações são obrigadas a se render. Então, Davi vai começar a ver que o seu governo não tem a ver só com um lugar único, com Israel somente, mas com todas as nações. E aí, de novo, gente, quando você olha para o reino de Davi, quando você olha para a forma de governo de Davi, você não vê somente Davi em seu tempo ali no Oriente Médio, mas você vê o próprio Cristo reinando sobre todas as nações da terra quando ele se colocar no seu trono em Jerusalém. Então, a volta de Cristo está sendo mostrada de forma subliminar aqui nesse texto. Davi está mostrando como vai ser o reino messiânico, como será o reino do descendente de Davi. Davi está mostrando que sob o domínio de Jesus estará todas as nações da terra. Todas as nações vão se voltar, vão se dobrar. Não é isso que ele está falando, gente? Ele diz no 43, tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Davi está mostrando o reino messiânico. Rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. Se rendem, né, ao reino de Deus, ao reino do Cristo. O Senhor vive. Louvado seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus de minha salvação. Ele é Deus que se vinga dos que me fazem o mal e sujeita as nações ao meu poder e me livra dos meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance dos meus inimigos, de homens violentos, me livra. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Deus não se mostra Deus somente com Davi. Deus se mostra Deus com todos aqueles que se voltam para ele como seu refúgio e fortaleza. Deus se mostra fiel aos fiéis, aos íntegros com integridade, aos puros com pureza, aos perversos com astúcia. Aos humildes ele livra, mas aos orgulhosos ele humilha. Então, Davi está dizendo que por causa de confiar no Senhor, colocar sua confiança nele, ele concede vitórias. Ele termina esse salmo dizendo, né? Ele concede vitórias ao teu rei e mostra amor por teu ungido. Então, Deus tem mostrado fidelidade com cada um que ele tem levantado para se mostrar forte nessa terra, através de homens, de mulheres, ao longo desses quase 6.000 anos, em que a terra está aí se mostrando como a gente conhece, e Deus continua sendo esse que se mostra de acordo com o comprometimento de cada um. E para mim eu estou vendo o reino de Cristo, né? O reino milenar aqui sendo demonstrado através de Davi. Nações ao redor vão se dobrar diante do ungido de Deus, diante do Filho de Deus, diante daquele que vai reinar sobre toda a terra. O livro de Salmos, gente, é uma grande lembrança para nós a respeito do hoje, do amanhã e da eternidade. Então, Davi está sendo aquele que louva a Deus por toda a sua grandeza, não somente daquele momento, mas por toda a sua grandeza para a eternidade. Então, como é bom
aquele que vê o poder, a grandeza de Deus como esse Deus de eternidade, não um Deus temporal, não um Deus que me socorre aqui no meu problema financeiro de hoje, não um Deus que me socorre na minha dor de cabeça de hoje, mas um Deus que está pronto a me ressuscitar dos mortos para viver eternamente com Ele. É muito maior, né, do que isso. É muito maior do que isso. Vamos orar, gente? Vamos orar? Se a gente fosse esmiuçar, né, esse texto, talvez a gente conseguiria passar algumas horas aqui, porque realmente o texto é muito rico, né? O texto, ele traz muitas ideias para nós a respeito de outros textos, de outras citações que a Bíblia vai fazer para nós, né? Então, valeria a pena horas aqui de meditação nessa palavra, e se você tem essa oportunidade, faça muito mais tempo, né? Medite mais dias nesse texto, inclusive se você quiser, vale muito a pena com certeza, né? Deus está sempre pronto a falar conosco. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo, né? Não somente uma vez e nunca mais. Mas a palavra de Deus ela é feita para a gente estar sempre meditando nela, né? Então, vira e mexe, a gente pode pegar o livro de Salmos e fazer um tipo de leitura como essa, meditando em cada um dos salmos, em cada um dos textos e deixando que o Espírito Santo ministre a nossa vida. Senhor, nós queremos nesse dia dizer, Pai, que estamos muito felizes porque temos visto o livramento do Senhor na vida de Davi, temos visto o livramento do Senhor na vida do teu filho Jesus e temos visto o nosso livramento, Pai, no dia a dia, crendo que o Senhor é poderoso para nos livrar da morte, dos laços do nosso inimigo, daquele que tenta de todas as maneiras nos tirar, Senhor, do caminho, nos tirar do foco, nos tirar da confiança que nós temos no Senhor. Pai, a tua palavra ela é tão viva que ela consegue atingir tempos passado, presente e nos remeter ao futuro de maneira tão preciosa, de maneira tão poderosa, Senhor. Conseguimos entender através desse único salmo, Senhor, como o Senhor age em favor daqueles que o temem, que o Senhor livra, que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor é esse lugar de proteção, que o Senhor é esse lugar para onde eu preciso correr quando eu estou sendo afligido, quando eu estou sendo oprimido, quando forças malignas, Senhor, tentam me atingir para negar a fé, para desobedecer ao Senhor, para descumprir, Senhor, qualquer um dos teus mandamentos, para agir com desobediência mesmo ao Senhor. O Senhor é esse lugar para onde eu preciso correr. O Senhor é aquele que está sempre pronto a nos acolher, Senhor, nas nossas maiores dificuldades, quando nós estamos prontos a pecar. O Senhor diz que nós devemos correr para o Senhor. O caminho está aberto, Senhor. O véu foi rasgado através do teu filho e nós temos então acesso a esse lugar de graça. O caminho está aberto da graça para que nós possamos nos achegar a ti. E por causa da tua presença, por causa desse lugar de segurança, nós seremos libertos, nós seremos então restaurados, nós não iremos cair, Senhor, em tentação. Livra, Senhor, mesmo a nossa vida desse lugar de tentação, mas nós precisamos estar perto do Senhor, nos ensina a correr sempre para perto do Senhor, a estar sempre perto do Senhor. E isso fala desse lugar de oração, isso fala desse lugar de comunhão, isso fala desse lugar de aprender com a tua palavra. Isso fala, Senhor, em estarmos sempre nesse processo de aprendizado até que o Senhor venha, Pai. Não deixar de meditar nessa lei dia e noite. A lei do Senhor é aquela que nos guarda, Senhor. A tua palavra. Esse lugar, Senhor, onde o Senhor se revela para nós. Esse lugar onde o Senhor manifesta cada dia mais a sua presença, Jesus. Obrigada, Deus, por esse lugar. Obrigada por esse lugar que nos aquieta a alma. Esse lugar que nos faz refletir realmente, Senhor, quem somos no Senhor, a nossa verdadeira identidade de filhos, a nossa verdadeira comunhão com o Pai, essa paternidade, Senhor, tão poderosa, que nos ensina como é confiar, que nos ensina a descansar, Senhor, mesmo em meio às adversidades. Jesus me leva cada dia mais para esse lugar.
Nós clamamos, Pai, assim como Davi clama: livra-nos, Senhor, de todo o mal, livra-nos de todo o mal todos os dias, Senhor, que tem vindo sobre nós. Queremos aprender, Jesus, como teu filho Davi, como ele declarava com tanta clareza, Jesus, esse cuidado do Senhor, esse lugar de segurança que existia em ti. Senhor, ele podia ver o caos diante dele, mas ele sabia o lugar que ele precisava correr para estar aos teus pés, Jesus, na tua presença. Oh, lugar santo e poderoso, lugar de refúgio. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor está voltando, porque é promessa do Senhor esse reino de paz, esse reino, Senhor, glorioso, que se estabelecerá sobre toda a terra. Senhor, que haja realmente paz em Jerusalém, que haja paz, Senhor, na nação que o Senhor tem escolhido para colocar o seu trono, que o Senhor possa estar, Senhor, agindo em favor, Pai, não somente de Israel, mas de todas as nações da terra. Que o teu evangelho, que as boas notícias de salvação estejam alcançando, Pai, todas essas nações, para que o Senhor venha, todos esses lugares mais longínquos, lugares que nós ainda não temos atingido, Senhor, através de homens e mulheres que têm se disposto a ir, que o Senhor possa enviar, que o Senhor possa despertar outros, Pai, para esse lugar de evangelização, para que o teu reino se estabeleça, para que o Senhor retorne, para que o Senhor venha nas nuvens, para que o Senhor abra os céus e desça, para que o Senhor enrole os céus como esse grande tapete que está em cima de nós, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra tão poderosa hoje, por esse momento tão poderoso, Senhor, com a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é esse Deus que se mostra fiel para com aquele que é fiel, que se mostra puro com aquele que é puro, que se mostra íntegro, Senhor, com integridade para os íntegros, Senhor. Mas, Senhor, humilha também, Senhor, aqueles que se tornam orgulhosos. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nos livra desse lugar, Senhor, de orgulho. Nos livra desse lugar, Senhor, de desobedecermos ao Senhor. Mas que nós possamos te conhecer como o Senhor é, debaixo dessa fidelidade, debaixo dessa santidade, debaixo, Senhor, dessa integridade. Nos ensina esse lugar, Jesus. Nos ensina esse comportamento de filho, Pai. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Nós te engrandecemos, Deus. Nós te louvamos porque te amamos, Deus. Nós te amamos, Jesus. Amamos a tua presença, Senhor. Amamos a tua presença, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus.